Olá a todos e a todas, eu sou Estelson Fernandes. E eu sou Bárbara Paloma. Nós estamos aqui com muito orgulho e com muito entusiasmo, gravando o nosso primeiro podcast, o podcast Papo Legal Descomplicando o Direito. Um momento de discussão, de informação, de temas jurídicos sim, mas de maneira suave, de maneira legal, de maneira descontraída, não é isso, Paloma? Isso mesmo, sem aquele famoso juridiquês, de forma muito clara e objetiva, para que a nossa sociedade tenha o conhecimento de todas essas informações do mundo jurídico. Excelente, e é importante também frisar aqui, vamos mandar um abraço para Giliano Souza, Daniel Pinto, né, nossos sócios que também fazem parte desse projeto e estarão com nossos ouvintes aí nos próximos episódios, ok? Então, vamos começar a bater o centro, né, sem muita enrolação. O que é que a gente tem de bom para trazer para os nossos ouvintes, Paloma? Que tema tão importante é esse? Estelson, hoje é o nosso episódio 001 do nosso podcast e vamos trazer hoje um tema que está em bastante evidência, né, no mundo jurídico, no direito, que é a holding. Excelente, Paloma. A holding, eu me lembro... É muito bom explicar essa questão da holding, porque eu faço uma rebuscagem na memória e eu só me lembro de holding como lá nas aulas de geografia, lá atrás, que a gente entendeu que no mundo globalizado a holding era uma mega empresa que controlava e administrava outras mega empresas. Mas no nosso contexto jurídico hoje, a holding não é tão complicada assim, né, Paloma? É na realidade um instrumento jurídico muito interessante que pode ser bastante utilizado no nosso dia a dia, não é verdade? É verdade, Estelson. E o primeiro ponto a ser esclarecido é que a holding, ela não é apenas uma empresa. A constituição de uma empresa para gerir bens e patrimônios, conforme a previsibilidade que há lá na lei das SAs, que permite hoje você constituir uma empresa cuja a sua finalidade não é uma atividade econômica, mas sim gerir bens. Essa constituição dessa empresa ela é apenas um dos passos para se constituir uma holding, né? Porque é por meio dela em que você vai transferir o seu patrimônio para dentro dessa empresa. Mas não adianta de nada, Estelson, você transferir esse patrimônio para dentro dessa empresa e não constituir cláusulas protetivas desse patrimônio. Então, a holding, ela é um sistema que vai trazer inúmeras vantagens. Uma delas é essa proteção patrimonial por meio de cláusulas protetivas acerca das diversas circunstâncias que regem a nossa vida em sociedade. Excelente, Paloma. Então, assim, a gente já viu, de um modo geral, o que é uma holding, né? A gente já viu que faz parte do nosso cotidiano e agora eu quero saber quem é que pode constituir uma holding? Quem é o público-alvo dessa holding, né? Isso mesmo, Estelson. Você falou agora há pouco que lá atrás, né, aprendeu que a holding ela é uma empresa constituída, né, para gerir um conglomerado de outras empresas ou gerir um grande patrimônio. Mas a verdade é que a holding ela pode ser constituída para mim, para você ou para qualquer pessoa física ou jurídica que tenha aí trabalhado durante a sua vida e que tenha constituído um patrimônio e quer conferir proteção a este patrimônio. Excelente, Paloma. A gente começou falando pela proteção, mas a gente também sabe que a holding ela é muito mais do que isso, né? Ela vai muito além de simplesmente proteger o patrimônio, né? A gente costuma debater esse tema e conversar no nosso dia a dia de que a holding ela tem 3 pilares, não é verdade? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses pilares, né? Começando sobre a proteção patrimonial, falando da redução de carga tributária e depois do planejamento sucessório seguro. Isso, Estelson. Esses são os 3 pilares que regem a holding. As 3 principais vantagens, porque ela tem inúmeras vantagens, mas as 3 principais são essas, né? Que é proteção patrimonial, que a gente já falou há pouco, porque primeiro que esse patrimônio ele vai deixar de existir para a pessoa física. Então, todos nós que temos hoje uma relação de trabalho, seja uma atividade empresarial, seja na nossa atividade, inclusive como autônomos, estamos sujeitos a enfrentar diversos problemas no decorrer da nossa vida e que esses problemas eles podem vir a atingir o nosso patrimônio que hoje está na nossa pessoa física. Mas esse patrimônio, ele estando dentro de uma holding, ele estando dentro de uma pessoa jurídica, mas lembrando que não é somente a constituição de uma pessoa jurídica, mas estando dentro de uma holding, em que essa holding ela está, vamos dizer assim, cercada de diversas cláusulas protetivas que impedem que essas circunstâncias que nós vivenciamos no nosso dia a dia venham a atingir esse patrimônio. Então, esse é o primeiro viés.
Muito bem, Paloma. E aí a gente passa para um segundo ponto importante, que seria a redução da carga tributária, né? A holding, ela também possui essa vantagem, e eu queria que você sinteticamente me dissesse situações onde isso pode ocorrer. Isso mesmo, Stelson. E essa redução da carga tributária, na constituição da holding, ela é observada em vários aspectos, né? Em vários momentos, vamos dizer assim, desde a transferência desse patrimônio da pessoa física para dentro da holding, como também no decorrer da administração e da gestão desses bens, por meio da aplicação de diversos institutos jurídicos que são aplicados nessas relações e nessas operações de gestão e administração desses bens. Paloma, excelente, muito boa abordagem sobre esse ponto. E eu me lembrei de uma outra implicação de economia tributária quando a gente for tratar do nosso próximo pilar da holding, que é o planejamento sucessório, né? Vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu queria que você explicasse de que maneira a concepção de uma holding pode trazer benefícios e vantagens nesse momento tão difícil que é a sucessão quando se perde um ente querido. Exatamente, Stelson. Isso é, vamos dizer assim, um dos pontos cruciais, né, da holding, porque infelizmente nós temos uma cultura no nosso país que nós não planejamos o nosso futuro, né? Nós não nos organizamos para o futuro. E o que é esse futuro? É a ocorrência de um fato inevitável para todos nós, que é a morte. Então, assim, é preciso a gente falar disso, desmistificar esse tema. Então, hoje, o que acontece? Quando a gente morre, o que é que acontece com esse nosso patrimônio? Como é que os nossos herdeiros vão receber esse patrimônio? Não tem como. É por meio de um inventário, que é um processo extremamente custoso, que demora muito tempo, né? Os processos de inventário aí duram 10 anos. Então você imagine naquele momento de perda, naquele momento de dor, naquele momento em que aquele familiar está mais fragilizado, ele ainda tem que se lembrar de cuidar, de constituir um inventário. E aí, Stelson, esse inventário a gente sabe que pela legislação ele tem um prazo, né? E aí vem toda uma série de implicações jurídicas e financeiras para esses herdeiros, caso esse inventário ele não seja constituído no prazo da lei. É verdade, Paloma, e assim, uma situação que chama muita atenção, como você falou, o inventário ele é custoso, ele é oneroso, e muitas vezes você tem o patrimônio, aquele patrimônio precisa ser sucedido aos herdeiros, mas às vezes os herdeiros não têm o capital necessário para fazer essa transferência, porque o inventário ele é caro, e a partir do momento que há a passagem desse ente querido aí para um plano superior, todo esse patrimônio ele fica praticamente bloqueado. Porque para fazer qualquer transferência precisa do inventário, precisa de autorização judicial, e com a holding isso não ocorre. É verdade. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, as vantagens é porque na constituição da holding, todo esse patrimônio ele já vai estar na holding. Então, quando aquela pessoa que faleceu já transferiu esse patrimônio para dentro da holding, os seus herdeiros não vão mais precisar de realizar inventário. E aí, Stelson, a gente sabe, e você falou muito bem, né, que o patrimônio ele chega a ser dilapidado em até 40% para você constituir um inventário. Seja pelo atraso, por você ingressar com o inventário, que a multa pode chegar em até 20%, com os impostos de transmissão, com as custas e despesas com cartório, com honorários de advogado, né? Então, esse sistema da holding, ele já prevê antecipadamente toda essa sucessão. E essa previsão, Paloma, é um gancho excelente. A gente não pode deixar de abordar os aspectos que ocorrem após a morte, né? Então, assim, com o planejamento sucessório seguro, aquele autor da herança também vai evitar por completo aquelas circunstâncias complicadas que acontecem após a morte, às vezes existe aquele atrito entre herdeiros sobre porções da herança, às vezes aparece um terceiro interessado, enfim, e o autor da herança, se ele constitui uma holding, ele já faz tudo isso em vida, né? Ele já faz todo esse planejamento e evita todo esse tipo de celeuma, não é verdade? Então, Paloma, de fato, esses três pilares, eles são muito, vamos dizer assim, interessantes. É um tema que a gente não pode deixar de abordar, é um tema extremamente importante no nosso dia a dia. É verdade, Stelson. A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre holding, sobre os pormenores da holding, mas por hoje a gente fica por aqui. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e em breve nós retornaremos
com outros temas bastante relevantes ou até mesmo sobre a continuidade da holding. Então deixem aqui os seus comentários e até a próxima. Excelente, Paloma, excelente. Vamos dessa forma encerrando aqui, caminhando para o final do nosso primeiro podcast Papo Legal, Descomplicando o Direito, e agradecendo a sua companhia que está hoje conosco aqui nesse novo projeto e que também já vem nos acompanhando nas nossas demais redes sociais. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade.